Bom dia, Espírito Santo, bom dia e a paz a todos que nos acompanham da nossa família da fé, você de perto, de longe, você que chegou aqui pela primeira vez, trazido pelo Espírito Santo do Senhor, seja muito bem-vindo a esse canal de bênçãos. Aqui a tua fé vai ser cada dia mais fortalecida através de mensagens vinda do próprio coração de Deus. Eu vou abrir a Bíblia com você agora e juntos nós vamos procurar compreender a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Os sonhos de Deus para a sua vida são sonhos extraordinários. Eu quero convidar você já no início dessa oração, dessa sexta-feira, a entregar, sabe, na mão do Senhor as suas preocupações, os teus anseios. Deus está te dizendo assim hoje: por que andas inquietas? Por que você está tão preocupado? Em alguma vez eu, o Senhor, deixei faltar? A tua provisão vai vir de Deus. Declare assim, ó: a minha provisão é o Senhor. Consegue declarar isso? Declare, não, mas declare com fé. Declare com fé, diga: a minha provisão é o Senhor. Deus nunca deixou faltar e Ele está dizendo que Ele nunca vai deixar. Agora eu quero trazer um alerta para você. Cuidado com a falsidade. A falsidade existe, sim ou não? Existem pessoas falsas, sim ou não? Eu quero que você compartilhe comigo o seu pensamento, seu raciocínio. Eu quero ler com vocês hoje o capítulo 12 do livro de Salmos, né? Hoje, dia 12 de setembro. Eu quero ler com você o capítulo 12 do livro de Salmos. E assim nós vamos lendo. Amanhã o capítulo 13. Todos os dias a gente lê um capítulo da Bíblia aqui junto, tá certo? Prepara o seu azeite. Estou com o meu aqui. Em nome do Senhor Jesus. Não liga não. Não sei se vocês perceberam. O pastor tá sempre trocando de lugar aqui, de cenário. Uma hora o pastor deixa a janela aberta. Agora tá aqui tudo escuro. Não liga não, pastor é assim mesmo, não para quieto, o povo da nossa igreja lá sabe, pastor não sossega, mas faz parte, o importante é que a mensagem continua a mesma, a palavra é a mesma, Deus ele é o mesmo, glória a Deus. Então lá no livro dos Salmos, capítulo de número 12, nós vamos ler hoje, declara assim: Deus fala comigo hoje. Por que que eu falei da falsidade? Porque a oração de Davi aqui, essa oração do Salmos capítulo 12, é auxílio contra a falsidade. Eu passei em uma igreja, a qual eu preguei numa cidade, inclusive tem pessoas que me acompanham aqui, lembram de mim lá dessa época, que aconteceu um fato assim, inusitado, que eu nunca tinha visto. Aonde uma irmã, essa cidade foi lá na cidade de Jacareí, São Paulo, uma irmã chegou na igreja desesperada porque a filha dela tinha sofrido um acidente. O ônibus tinha passado por cima, não chegou a passar tudo, mas amassou um pouco o crânio da filha dela, uma jovem adolescente. Então, o ônibus quase passou por cima completo da cabeça da menina. A menina ficou na UTI. Foi até um grande milagre, um grande testemunho. A menina estava no começo da gravidez e Deus fez um milagre. Mas eu quero falar aqui sobre a falsidade. Por quê? Porque ela estava junto daquela que se dizia a melhor amiga dela. Só que essa que se dizia a melhor amiga dela, quando viu o ônibus vindo, empurrou a menina para debaixo do ônibus. Olha a falsidade, a que ponto chega, né? Você tá andando com uma pessoa ali que você acredita que é a sua melhor amiga e na primeira oportunidade que tem, empurrou para jogar para debaixo do ônibus. Você veja que todas as orações elas são importantes. Por isso que eu sempre prego aqui, nunca despreze uma oração, porque você não sabe. De repente não é a oração que você queria fazer. Por exemplo, hoje se Deus está falando pra gente fazer essa oração contra a falsidade, de repente não é a oração que você queria. Você fala: ai pastor, eu tô precisando é na saúde, eu tô precisando é no financeiro. Mas entenda algo. Deus está dizendo: cuidado com a falsidade.
ore, porque só Deus, ele escuta o que eu e você não escuta. Ele tá ouvindo muita coisa que falam de mim, de você por aí, que a gente não sabe. Ele vê coisas que eu e você não vê. Então só Deus pode nos proteger. Vamos ler junto o capítulo 12 de Salmos, então? Já deixou o like no vídeo? Não? Então, antes de ler, deixa o like aí no vídeo. Quem é novo, se inscreva no canal. E os demais, sempre coloque aí nos comentários a sua participação. Vamos ler junto, então, o capítulo 12 de Salmos, o qual diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem com a língua: prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entram os filhos dos homens, a vileza é exaltada. Então só Deus que pode nos guardar dos lábios bajuladores, falsos, aqueles que na sua frente te bajulam, falam bem de você, mas pelas costas falam o mal. Agora, uma coisa é certa, você não deve se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque é Deus quem te guarda. Declare comigo: o Senhor é quem me guarda. Deus é quem te guarda. Ele te livrará de todos esses laços. Por isso é importante você estar sempre em oração. A Bíblia diz: andai no Espírito. Todos os dias, põe dentro do seu coração. Não vou começar. Eu vejo que chega finais de semana, por exemplo, amanhã sábado, o número de pessoas que fazem oração é bem menor. Que de repente não trabalha, dorme um pouquinho até mais tarde, não tem problema, escuta depois. Se você tem um costume de orar às 5 da manhã na semana, pastor, final de semana eu durmo mais, aí eu acordo 7 horas, faz a oração 7, faz a oração 8, 9, 10. Já teve casos aqui de pessoas me mandar mensagem que pela manhã aconteceu imprevisto, ela teve que sair às pressas, voltou à tarde e fez a oração à tarde. Teu compromisso não é com o Kleber, teu compromisso é com Deus. Então vamos ler todo o livro de Salmos. Um Provérbios está acostumado, né? Que o último que a gente leu foi Provérbios. Vamos ler todo o livro de Salmos. Pastor, mas eu cheguei agora, eu sou novo aqui no canal. Vai daqui. Começa com a gente hoje no capítulo 12 e vamos, daqui a pouco, sem que você perceba, você já leu mais de 100 capítulos da Bíblia. Você tem ideia, o livro de Salmos, ele tem mais de 100, deixa eu só para mim não me confundir aqui, são 150 capítulos, gente. 150 capítulos, pode parecer muito, né? Assim falando, mas todo dia a gente lê a gente já tá no capítulo 12, começamos esses dias. Já estamos no capítulo 12, daqui a pouco estamos no capítulo 50, 100, 150 capítulos da Bíblia nós vamos ler junto. Põe isso no seu coração, não vou quebrar nenhum dia. Amém? Vamos orar, lembrando que à noite nós voltamos com a palavra de fé. À noite é mais fé, à noite é oração forte. Então, às 7 horas, 6h45, entre 6h45 e 7 horas, a oração já está no ar para a gente fazer. Mas vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Já ungiu o alto da sua cabeça? Se não, pega o azeite, unge o alto da sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos orar. Após fazer a unção, fecha os teus olhos, eleva o seu pensamento a Deus agora. Em nome de Jesus. Pai,
Nós nos colocamos em oração diante do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor que vê coisas que a gente não vê, escuta coisas que a gente não escuta. Livra-nos, Senhor, da falsidade. Livra-nos, Senhor, das pessoas falsas, que na nossa frente mostra ser uma coisa, mas por trás é outra. Pessoas que tramam mal, que maquinam mal contra a nossa vida, e só o Senhor para nos guardar, nos proteger, nos livrar. Protege-nos, Senhor, contra tudo o que de mal tramam as ocultas contra a nossa vida. Proteja familiares nossos, amigos. Peça para o Senhor a proteção. Para o Senhor, livra minha casa, livra minha vida, guarda a minha vida lá no meu trabalho, lá na escola que eu trabalho, na escola que eu estudo. Guarda-me, Senhor, os meus passos. Que os anjos do Senhor acampem-se ao nosso redor e nos dê livramento. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você que crê, ore assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. E o que querer, diga amém. Respira fundo. Graças a Deus. Amém, minha bênção? Vou ficando por aqui então. Aguardo você na nossa oração da noite. Compartilha essa oração. Posta lá nos seus status. De repente alguém precisa ser tocado por Deus através dessa mensagem hoje. Ó, beijo do seu pastor que te ama. Vai na fé sempre, porque a fé, ela não falha.